Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor, primeiramente, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17. E depois nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Ok? Amém? Então, aqueles que encontraram, que possam se colocar de pé. Romanos 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Novamente. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, porque temos parte no teu reino. Fazemos parte do corpo de Cristo. Somos individualmente membros um dos outros, membros, ó Deus eterno, do corpo do Senhor Jesus, ao qual Ele é o cabeça, ao qual Ele nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida, ao qual nós temos alegria, nós temos paz, temos contentamento, ó Deus, participamos da Tua justiça, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e compaixão, obrigado pelo Teu poder sobre cada um de nós. Desde já, ó Deus, fala conosco, continua a falar com cada um de nós. O Senhor já tem falado através do louvor, da adoração. O Senhor já tem tocado no nosso coração, tocado no nosso homem interior. O Senhor já tem, ó Deus, testificado ao nosso coração, através da oração, através do testemunho, através da intercessão pelos nossos amados irmãos da igreja perseguida. Pai querido, Pai amado, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue a falar conosco agora e continuamente durante, ó Deus eterno, toda essa semana. Ó Pai querido, Pai amado, através da Tua palavra, através da leitura, da meditação nela, através de sonhos, visões, através do testemunho interior do Espírito Santo na nossa vida. Fala conosco poderosamente. Desde já repreendemos todo mal contra as nossas vidas, repreendemos todo mal, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Cobre-nos com o Teu sangue, ó Deus eterno, e opera poderosamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o poder e majestade, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, porque o reino de Deus não são coisas materiais, não são coisas que se desfazem rapidamente com o tempo, mas o reino de Deus, ele está firmado e baseado na justiça de Deus, na paz que Ele nos concede e na alegria em que temos através do Espírito Santo, que diz aqui mesmo no livro de Romanos, que é derramado no nosso coração. O amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está baseado em coisas eternas: justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Mas infelizmente, no meio cristão, com o passar dos anos, as pessoas começam a se deixar levar mais pela tristeza, pela intranquilidade, pelas preocupações, e acabam não buscando mais viver ou olhar as coisas e buscar as coisas de uma maneira justa. Muitas vezes acabam se conformando com aquilo que está ao seu redor, acabam se conformando com a angústia, com a tristeza, com o medo, com o temor, porque, infelizmente, é o que a sociedade está vivendo dia após dia. Medo, insegurança, temor, dúvida, tudo aquilo que arranca, que tira, das pessoas a paz e a alegria. As pessoas estão vivendo dia após dia num constante momento de temor e de angústia.
As pessoas estão buscando de várias formas, de várias maneiras, né, buscar alegria e paz onde não existe, onde não tem. E buscam de várias formas, né? Buscam muitas vezes em divertimentos que não traz satisfação nenhuma. Buscam muitas vezes nas drogas, buscam muitas vezes, né, numa vida sem controle, totalmente desregrada. Enfim, as pessoas buscam de alguma maneira paz e alegria e não se importam com a justiça. É assim que a nossa sociedade está vivendo. E nós estamos inseridos nessa sociedade, vivemos nela, né? Vivemos no mundo mesmo não sendo dele. Estamos inseridos num contexto, né, social, onde amanhã, quando nós estivermos no nosso trabalho, muitas pessoas vão se passar por nós com a cara, com a face muitas vezes demonstrando tristeza, angústia, medo, temor. Algumas não vão nem comentar nada conosco, né? Como às vezes eu comento, né, ali trabalhando no comércio, muitas vezes a pessoa entra, pega um objeto, chega, não fala nem bom dia, nem oi, né, simplesmente paga, vira as costas e vai embora, né? As pessoas estão vivendo assim, estão tendo uma vida onde se achegar a outras pessoas é difícil. As pessoas estão se isolando cada vez mais. Estamos vivendo numa época de tecnologia altamente avançada, que você consegue conversar com pessoa do outro lado do mundo. Lembrei da nossa irmã Noemi, conversando, com o seu filho lá do outro lado do mundo. Algo que há anos atrás fosse mandar uma carta, 40 dias, 50 dias, 60 dias para chegar. E aí ele lê a carta e mandar a resposta de volta, seria 2, 3 meses para você conseguir mandar um oi, né? Se dependesse só de carta. Depois veio o telefone, mesmo assim imagina o preço do interurbano, é de arrepiar, né? Mas a coisa está tão fácil hoje, que certo dia eu estava lá trabalhando na banca de jornal, toco o telefone e eu olho o irmão lá de Portugal, né? Ligando pelo WhatsApp. Tudo bem que tem um delay, mas o cara está lá do outro lado do mundo. Então, hoje em dia, a comunicação está muito fácil. Só que as pessoas não se comunicam. Está muito fácil. Mas as pessoas não se comunicam. As pessoas não conversam. As pessoas não têm diálogo. As pessoas não se importam mais umas com as outras. Como Jesus mesmo disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. O amor das pessoas estariam se esfriando. E infelizmente isso tem tentado entrar na igreja e contaminar a igreja, contaminar o nosso coração, contaminar o nosso lar, a nossa casa, o nosso dia a dia. Muitos cristãos estão, se eu poderia assim comparar com um personagem de desenho animado, estão mais parecendo o Lipe, do Lipe e o Hard. Ó Deus, ó vida. Lembra do Lipe e o Hard, o leãozinho e a hiena? Assim, vivendo dia após dia numa constante tristeza. Eu sei que os jovens de hoje não lembram desse desenho, O pessoal aí que é jovem há mais tempo vai lembrar, mas os jovens há menos tempo não lembram. Mas era bem assim, de tudo ele reclamava da vida. Mas era o contexto ao qual ele estava mergulhado. E as pessoas hoje estão mergulhadas nesse contexto, muitas vezes de desânimo, de tristeza, de angústia. Mas Deus tem o melhor para nós, o melhor para o nosso coração. Veja, quando as pessoas falam, quando os pastores falam, não, Deus tem o melhor para nós, aí já pinta aquela bolinha assim, na cabeça, como se fosse num gibizinho assim, aí já a pessoa já pensa, carro novo, casa nova, conta bancária, etc, 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 Igual, um desenho animado, as pessoas imaginam tudo isso. E na verdade, quando Deus fala que Ele tem o melhor para nossas vidas, é porque Ele tem Ele para nós, nas nossas vidas. E eu quero ler contigo o capítulo 40
do livro de Isaías, que foi o texto que eu utilizei na quinta-feira, quando eu estive ali em Jundiaí. O pastor Jonathan me convidou para estar levando a palavra lá. E estivemos ali na quarta-feira, levando a mensagem na igreja de Jundiaí. Capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Sentado mesmo. Diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas? E tomou a medida dos céus aos palmos? E recolheu em uma medida o pó da terra? E pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselhos para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Um empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabes? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se planta e nem se semeia e nem se arraiga na terra, e o seu tronco cortado sopra sobre eles e secam-se. E em um tufão, como a pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe sejam semelhantes? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos, e vede quem criou essas coisas.
quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, pois ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Tristeza e angústia estava sobre o povo de Israel neste momento no qual Deus inspirou o profeta Isaías a escrever este capítulo. Tormento e angústia porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia, já por um tempo. Tormento e angústia porque eles estavam no meio de um povo ao qual eles não conheciam a língua, ao qual eles não tinham domínio nenhum, ao qual eles estavam passando por uma situação drástica, tiveram as suas casas queimadas a fogo e foram levados cativos para uma terra distante. E eles então, podemos dizer assim, o coração amargurado, triste, angustiado, clamavam a Deus e perguntavam: Senhor, a nossa causa não está diante dos teus olhos? O Senhor não se importa com aquilo que está acontecendo conosco? Por isso, Deus inspira através do Espírito Santo a vida do profeta Isaías e diz a ele: diga ao meu povo, consolai o meu povo. Lógico que dentro do contexto, a tradução dessa palavra do hebraico é a melhor, podemos dizer assim, a melhor, consolar. Mas não é a única tradução. Podemos também usar essa palavra como tranquilizar. Em outras palavras, Deus estava querendo tranquilizar o seu povo. E por 2 vezes Deus disse: olha, povo meu, fique tranquilo. Tranquilize o seu coração. Fique tranquilo. Eu tenho o controle de todas as coisas. Tenho o controle da sua vida. Ou podemos assim também entender que Deus tem o controle não somente de todas as coisas, mas Deus trabalha em favor daqueles que estão comprometidos com Ele. E Deus, então, tenta, através da inspiração, através de Isaías, incultar fé, colocar fé dentro do coração das pessoas, do povo de Israel, do povo de Judá. E esta noite eu quero te dizer, Deus quer colocar fé no nosso coração. Deus quer nos incentivar. Então ele começa dizendo: olha, fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque se você confia em mim, diz o Senhor, se você espera em mim, eu vou te dizer quem eu sou. Eu vou te mostrar quem eu sou. E a primeira coisa que ele diz: olha, primeiramente, se você está comprometido comigo, mudança de vida tem que acontecer. Por isso ele diz: olha, todo vale, aquele que sempre teve uma vida humilde, aquele que sempre foi perseguido, aquele que muitas vezes a sua autoestima está lá embaixo, Deus fala: eu vou te exaltar. Eu vou te levantar. Todo vale será exaltado. Mas também aquele que quer vir até mim, mas tem a sua vida lá em cima, é orgulhoso, é soberbo, ele diz: todo monte e outeiro será abatido. Deus falou: ó, eu vou nivelar no mesmo tamanho. Ninguém é maior do que ninguém no meu reino. O reino de Deus não é feito de grandes pessoas. O único grande é Jesus. Ele é o cabeça. Nós somos
os membros do seu corpo, amém? Então ele diz, olha, aqueles que se achegam a mim, primeiramente vão entender que se você estava abatido, eu vou te dar uma força. Mas também se você estava se orgulhando pela sua posição, por aquilo que você tem, cuidado, eu vou te abater. Então Deus, ele olha ao nosso coração e ele diz que a glória do Senhor vai se manifestar na nossa vida, amém? É o que ele diz logo em seguida, ele diz, olha, quando você permitir que eu te coloque na posição que você vem estar, que se você permitir que eu venha trabalhar no seu coração, que eu venha operar na sua vida de dentro para fora, não de fora para dentro, que eu venha fazer mudanças reais na sua vida, então a minha glória vai se manifestar na sua vida. É assim que Deus trabalha, ele diz, olha, a minha glória vai se manifestar na sua vida. E não pense que é por sua causa, ou porque você pode alguma coisa, porque ele diz assim, quem é o homem? O homem é como a flor da erva. O homem não é nada. O homem não tem condições por si só de realizar alguma coisa. Em outras palavras, Deus está falando, olha, a minha palavra, ela é eterna, poderosa, para sempre está firmada nos céus. Salmo 119, 89. Não muda, não volta vazia, é eterna e ela vai se cumprir. E o homem não tem poder de mudar os meus planos. E por causa disso, quando Deus fala porque Ele quer mudar alguma coisa na nossa vida. Amém? Deus quer mudar alguma coisa no nosso interior. Então Ele diz, olha, quando eu envio a minha palavra, quando eu sopro sobre o homem, tudo acaba. Aquilo que o homem acha que tem poder e autoridade, aquilo que o homem acha que ele tem o controle, não vale de nada. O homem tem que aprender que nós dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. Dependemos só dele, unicamente dele. As pessoas, abri um aspas, as pessoas, muitas vezes, que estão distantes de Deus, acham assim, não, Deus não se importa, não existe Deus. Como diz no livro de Salmos, diz o tolo no seu coração, não há Deus. As pessoas falam que Deus não existe, que o homem, por si só está aqui na face dessa terra, se desenvolveu naturalmente, pelas leis naturais, através do darwinismo, do neodarwinismo, da evolução, e que se existisse Deus, Deus está distante do homem, porque todo mal acontece se Deus não se manifesta. Não, não é assim. Deus demonstra que o homem não tem condições por si só de resolver nada, mas Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E o agir de Deus é de uma maneira totalmente diferente da nossa mentalidade. E Deus começa então a mostrar quem Ele é. Ele diz, quem mediu com seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus como a palmos e recolheu a medida do pó da terra com as suas mãos e mediu os outeiros e os montes como em balanças? Um Deus que criou todo o universo, que tem todo o poder e toda a autoridade, e muitas vezes nós queremos entender a mente de Deus, compreender a Ele. Ele mesmo diz assim, no versículo 13, texto que Paulo até utiliza em uma das suas cartas, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem estava juntamente com ele na criação para dizer, faz assim ou faz de uma forma diferente? Amados, Deus criou todas as coisas, desde as partículas subatômicas e o seu agir e a sua operação. E todo o universo foi criado por ele. Todas as galáxias e estrelas. E aqui mesmo ele diz que ele chama a cada uma delas pelo nome. E nenhuma delas falta. Um Deus tão grande e tão poderoso. E muitas vezes as pessoas acham que Deus não se importa com elas.
mas Deus se importa sim com cada um de nós, ao ponto que ele diz assim: olha, ide e anunciai boas novas. Aquilo que Deus já está realizando na nossa vida, aquilo que Deus diz, iniciando, ele diz: olha, consolai ao meu povo, fique tranquilo, eu estou trabalhando na sua vida. Deus também diz: olha, daquilo que você está recebendo da minha parte, anunciai a outros. Fale a outros. Ele diz: olha, tu, anunciador de boas novas. Nós temos as boas novas. As boas novas é o Evangelho. E se Deus já está trabalhando em nós as boas novas, nós temos como por obrigação anunciar as boas novas. É isso que Deus espera de cada um de nós. Olha, vai e anuncie daquilo que eu já tenho feito na sua vida. É muito claro isso. Lembro da passagem no qual Jesus expulsou o demônio ali do endemoniado em Gadara, o gadareno, e ele falou: não, eu quero ir contigo. Jesus: não. Volte para sua casa, anuncie à tua família quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida. E ele foi e obedeceu tão bem que ele anunciou para a família, para a cidade e para todas as cidades ao redor. Diz a palavra que ele anunciou aquilo que Deus realizou na vida dele. Então, Deus tem realizado muitas coisas na nossa vida, mas muitas vezes a gente guarda para nós. A gente não divide, a gente não anuncia, a gente não fala, a gente não proclama, a gente não diz o quanto Deus é bom para nós, né? Como diz, né, o ditado no meio, né, evangélico, o nosso evangeliquez aí do dia a dia: Deus é bom e o diabo não presta, né? É desse jeito mesmo, é assim que funciona. Então temos que anunciar aquilo que Deus já tem realizado, feito nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. Muitas coisas estão tirando a nossa tranquilidade. Enquanto Deus está falando: fique tranquilo, nós estamos tão atarefados, tão preocupados, deixamos subir tantas coisas na nossa mente, que o amor de Deus, que nós louvamos aqui nesta noite, que o cuidado de Deus para as nossas vidas parece que passa despercebido. Parece que nós não conseguimos reconhecer o quanto Deus já tem realizado na nossa vida. Aí Deus traz a nossa memória. Ele fala: olha, as nações para mim não são nada. Não são nada. Então, não é o governo que vai determinar o que vai ser melhor na sua vida. Aprenda isso. Porque para Deus as nações não são nada. Então, né, não é o governo, não é a inflação, não é isso que vai determinar o que Deus está trabalhando na nossa vida. Podemos ter problemas, sofrermos com uma coisa ou outra, mas se Deus tem o controle, Deus nos direciona dentro desse controle. Não estou falando que nós vamos viver num mar de rosas, ou que nós não vamos passar por dificuldades, não, pelo contrário. Nós estamos imersos, inseridos nessa comunidade, nós estamos inseridos na sociedade, mas nós temos um Deus que diz: olha, as nações não são nadas, eu tenho o controle. E ele ainda diz: olha, as nações não são nadas, mas no versículo 23 ele diz: faço voltar os príncipes ao nada, os juízes da terra são coisas vãs. Muitos se achavam até deuses, como os faraós. Lembra dos faraós? Onde eles estão agora? Lá no Cairo, no Egito, né? Mumificados, né? Dá para a gente visitar eles lá. Mas não tem poder nenhum para mudar nada, né? Morreu os grandes faraós, líderes, reis. Não existem nações ou potências, nada pode mais do que o poder do nosso Deus. Então, não são as pessoas que vão determinar o nosso fim. Não são as pessoas que podem determinar o nosso fim. O único que pode determinar o nosso fim é o eterno nosso Deus. É só Ele que tem o controle e a autoridade de todas as coisas. Mas sabe qual é o problema? O problema são duas perguntas.
que nós podemos até não falar, mas a gente pensa. A gente não fala. Ou às vezes até fala. Às vezes até fala. Muitas vezes nós estamos agindo exatamente igual Israel. Exatamente igual Judá. Versículo 27, no qual Israel diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Estamos passando por situações difíceis. E no lugar de nós nos tranquilizarmos e descansarmos no Senhor e confiarmos nele, continuarmos o nosso trabalho, continuarmos a nossa obra, a gente abre a boca para murmurar e dizer: Deus não está vendo. Puxa, irmão, Deus não está vendo. Ó, você é aquele cara que está te pegando. Não, Deus não está nem aí para aquela situação. Deus não está vendo. A gente muitas vezes não fala, mas a gente pensa: oh Deus, você não está vendo, né? Não é isso. Ou pior ainda, uma afronta maior ainda ao nosso Deus. A gente fala: não, Deus está até vendo, mas ele não liga. É a segunda frase aqui: o meu juízo passa de largo ao meu Deus. Isso é, Deus está vendo, mas não quer fazer justiça na minha causa. Deus está vendo, mas não está trabalhando a meu favor. Então muitas vezes nós ou pensamos ou falamos isso. Ou Deus não está vendo, ou Deus até vê, mas não se importa. E isso não é verdade. E aí tem um agravante nisso. Sabe qual é o agravante? Que além de pensarmos ou falarmos, quando estamos em situações difíceis, essa situação, essas frases, nós buscamos solução em outras coisas. Não esperamos nele. Ele diz aqui: olha, vocês estão falando que eu não vejo ou que eu não ligo. E aí vocês se dão as costas para mim e criam ídolos. Levantam monumentos e dizem: você agora é o meu Deus. Veja, ele diz no versículo 19 e 20 que as pessoas se esquecem dele e levantam ídolos. Podemos até no meio evangélico não levantar ídolos de madeira, de ouro e de prata, como ele diz aqui. Mas tem pessoas que estão levantando ídolos dentro do seu coração. E é verdade. Ah não, eu tenho que ir lá naquela outra igreja lá, naquele outro, ali aquele cara quando ele põe a mão, ali funciona. Ah não, tem que ser ele. Criam ídolos. Não, eu tenho que levar isso aqui para minha casa, porque isso aqui funciona. Isso aqui vai dar jeito, ó. É tiro e queda. Criam ídolos. E aí Deus é magnífico. Ele diz assim, no versículo 21. Porventura, vocês não entenderam? Vocês não sabem? Ele diz: porventura vocês não estão ouvindo a minha palavra? Vocês não entenderam o que vocês estão ouvindo? Porque ele diz: a minha palavra subsiste eternamente. E se vocês estão ouvindo a minha palavra, é ela que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como é que vocês querem levantar ídolos ou achar que eu não estou fazendo nada, diz o Senhor? Então, vocês não estão entendendo a palavra. Vocês não estão entendendo, ou não estão ouvindo, ou seus ouvidos estão agravados, ou seus ouvidos espirituais não estão abertos. Ele diz: olha, se você não está entendendo, olhe o fundamento da terra. Perceba, tudo está da maneira em que criei. Deus tem o controle de todo o universo. Deus nunca perdeu o controle. Agora, se nós estamos ouvindo e não estamos entendendo, aí Deus apela. Ó, assim, desculpa, senhor, é só forma de falar, né? Deus apela. Ele diz assim, versículo 26. Se vocês não estão ouvindo, mas não estão entendendo, então levante os olhos aos céus.
olhe para o firmamento. Olhe para os céus. Você já fez esse exercício? Estou falando na prática, real, irmãos. Porque quando nós mantemos o nosso olhar ainda nesse nível aqui, ó, das pessoas, a gente só vê problemas. E tem alguns que andam ainda assim, né? Nem no nível das pessoas não estão já cabisbaixo, falando não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E Deus falando, não, fique tranquilo, tem jeito, tem solução. Então, olhe para os céus. Ele diz aqui, levante ao alto os olhos e vê de quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Deus chama todas as estrelas pelo seu nome, e Deus chama a mim e a você pelo nome. Levante os seus olhos aos céus. Quando a gente olha para os céus, a gente entende que tem um Deus acima de nós, que é todo poderoso, e que diz a nós, fique tranquilo, console aí o seu irmão, o seu familiar, fique tranquilo, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. E não imagine que Deus não está vendo, ou que Deus, mesmo vendo, não está ligando, não está preocupado. Não, Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. E aí, Ele tira todas as nossas dúvidas. Ele diz, olha, vocês ainda não entenderam que eu não me canso, eu, o Criador, versículo 28, Criador dos confins da terra, nem se canso e nem se fatigo. Porque a última desculpa nossa é, não, Deus está vendo. Deus até está vendo, Deus até se preocupa, mas é que Ele tem muita coisa para fazer. Não é verdade? Não, Deus tem tanta coisa para se preocupar, pastor. Olha, é um universo tão grande, são 9 bilhões de habitantes na terra. Você acha que Deus, Irmão, você está falando aqui, ó, você não sabe que Deus não se cansa. Deus não dorme. Deus olha para nós como se fôssemos a única pessoa existente sobre a face dessa terra. É o que diz a Bíblia. Então, Deus, Ele se preocupa com cada um de nós individualmente. Somos nós que ficamos dando desculpas para não termos que também muitas vezes ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer ao nosso coração, a nos mostrar daquilo que nós também temos que mudar. Porque, veja, ele diz, finalizando, ele diz assim, olha, realmente Ele dá vigor ao cansado, Ele levanta a cada um de nós, amém? Ele nos dá vigor, Ele nos dá força, mas Ele diz que Ele dá vigor e força para aqueles que estão comprometidos com Ele. Aqueles que esperam nele. Compromisso, irmão. Compromisso. As pessoas estão, muitas vezes, sabe por que as pessoas estão falando o versículo 27? Falando que Deus não está vendo, ou que Deus não liga, ou que Deus está muito atarefado? Porque não conseguem enxergar Deus trabalhando na vida delas. Não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ouvir a palavra de Deus no seu interior, no seu coração. Não levantam os olhos dos céus, não conseguem ver Deus trabalhando na vida delas. Mas sabe por quê? Por um único motivo. Porque não estão comprometidas com Ele. É mais fácil fazer qualquer outra coisa do que vir buscar a Deus. É mais fácil estar em qualquer lugar do que estar na igreja. E não estou falando só da igreja, mas tem certos momentos, irmão, que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor dele. As pessoas preferem estar em qualquer outro lugar do que estar na casa de Deus buscando a Ele. E agora eu vou puxar a orelha, irmão. Sinto muito. As pessoas muitas vezes arrumam tempo e lugar e dinheiro para fazer qualquer coisa, para fazer tudo. E acha que Deus tem que ter a obrigação de fazer tudo na vida delas, mas não tem compromisso. Deus diz, olha, eu dou realmente vigor ao cansado, mas tem que estar comprometido com Ele.
E não se trata de estar só na igreja, mas estar na igreja também é a demonstração que você está comprometido com Ele. Amados, poucas são as nossas reuniões. Poucas são as reuniões. E muitas vezes a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. E não vem com essa desculpa, porque não dá para engolir, porque eu sei que não é verdade. Ah, não vou na igreja, mas eu estou em casa, eu estou lendo a Bíblia. A minha cara que estou acreditando. Não, eu estou em casa, mas eu estou orando direto. Tá sim. Tá? Com tudo o que o sistema hoje no nosso mundo oferece, com tantas atrações e com tantas coisas que nós temos a realizar no nosso dia a dia. Eu não estou falando só de lazer, irmãos. Estou falando no nosso dia a dia de trabalho, de estudo, nosso dia a dia de afazeres que temos mesmo. Então, muitas vezes, o único tempo que a gente tem com Deus é o tempo que está na igreja. E é verdade, irmãos, não vamos mentir. Muitas vezes você passa o dia inteiro trabalhando, vai para a escola, chega em casa cansado. Aí você vai deitar, começa a orar, Senhor Deus, acorda no outro dia, amém. A oração durou a noite inteira. Não estou recriminando, irmão, isso acontece comigo também, muitas vezes cansaço. Então, o que isso demonstra? Que se nós temos a oportunidade de se reunir em grupo, de estar na igreja, é a nossa oportunidade. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas têm desprezado isso. Têm desprezado. E acham que Deus tem que resolver todas as coisas. Mesmo quando nós não temos compromisso com Ele, Ele tem que ter compromisso conosco. É meio... isso é meio ilusão, não é? Nós estamos nos iludindo, irmãos. Com certeza, estamos nos iludindo. Achando que Deus tem que realizar. Eu vou até um pouco mais fundo. Achando que Deus tem que realizar mais do que Ele está realizando, mesmo com um comprometimento mínimo. Não é assim, não. O livro de Salmos diz claramente que Deus diz o seguinte: aquele que me busca, aquele que se compromete mais comigo, mais eu me revelo a ele. Aquele que tem um compromisso mediano vai ficar naquilo. Então não espere mais de Deus. Porque se não tem compromisso, e aquele que não tem compromisso nenhum, tem que estar com medo. Com medo. Porque hoje, os momentos que estamos vivendo, o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E às vezes no subconsciente nosso, no nosso subconsciente, mesmo quando não temos compromisso nenhum com Deus, estamos andando muitas vezes em desobediência e em pecado, a gente acha que Deus tem a obrigação de nos livrar do mal. Não tem não. Lembre-se disso, não tem não. Porque se não estamos comprometidos com Ele, é aquela comparação antiga. Certo e errado e o muro no meio. Muita gente em cima do muro. Veja, o muro não é de Deus. O muro já é do outro. Então não tem essa de ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Sabe dessa historinha? O cara lá em cima do muro e o anjo, vem pra cá. E o diabo do outro lado lá nem ligando. Aí o cara em cima do muro perguntou pro diabo, você não vai querer que eu desça? Ele falou, não, o muro é meu, cara. Fica tranquilo, o muro é meu. Fui eu que construí o muro. Então, compromisso é compromisso, irmãos. É compromisso. Da mesma maneira que Deus fala ao nosso coração, fique tranquilo.
fique tranquilo, eu estou cuidando de você, estou cuidando do seu lar, estou cuidando da sua vida, se tranquilize, eu sou aquele que criou todo o universo, a minha palavra é poderosa, não falha, não falta, não se preocupe com as nações, não se preocupe com os homens, sou eu que te dou força, sou eu que te dou ânimo, sou eu que te dou condições, é Ele mesmo, irmão, que nos dá força, condição para trabalhar, né, no nosso dia a dia, é Ele que que supre as nossas necessidades, é Ele que faz tudo isso, e Ele diz, olha, e se você se comprometer comigo, vai além, porque Ele diz, olha, você vai voar como águia, vai correr, vai caminhar e eu estou junto com você. Não importa a situação. Note que eu até comentei isso na quinta-feira, lá na igreja do Nazareno, lá em Jundiaí. Note que ele ainda coloca numa situação ainda decrescente, né? Normalmente os pregadores terminam numa ascendência, crescendo. Aqui Isaías ainda termina numa decrescente. Ele fala, ó, voar como águia, correr e não se cansar, andar e não se fatigar. Então, não importa em que nível você está. Talvez você está lá em cima, está vivendo no auge da sua fé cristã. Deus está contigo. Talvez você esteja no meio ali, correndo, né, meio com fôlego ainda, né? Mas Deus fala, não, eu sou contigo. E mesmo que você esteja caminhando, começando no Evangelho, tá? Caminhando ainda, começando a entender, Deus fala, ó, mesmo assim você não vai se cansar, eu estou contigo. Deus está te segurando pelas mãos. Deus diz, fique tranquilo. Quero terminar com o versículo que nós começamos. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, o nosso Deus. Fique tranquilo, irmãos. Tranquilidade. Ande na paz, na alegria, sabe? Sorrindo, alegre. Tudo bem que eu tenho essa minha cara assim de né, turco, né? E todo mundo fala que tem cara de mal, né? É normal, né? Faz parte, né? Mas fique feliz. Deus tem muito a realizar na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças e te louvamos, Senhor. Obrigado porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós temos a tua justiça sobre as nossas vidas, nós temos paz, a paz que o Senhor Jesus nos concede, e nós temos alegria no Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor nos tranquiliza, porque é o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós queremos ouvir a Tua palavra e todas as vezes que ouvirmos a Tua palavra, possamos entender o quanto o Senhor nos ama. Ó Deus, que o Senhor verdadeiramente conhece a cada um de nós, conhece a nossa situação. Ó Deus de Israel, nada escapa aos Teus olhos que são como chama de fogo, nada escapa à Tua presença, a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos segredos, ó Deus eterno, aquilo que choramos, aquilo que cantamos, aquilo que nos alegramos, ó Deus eterno, nada escapa, ó Deus eterno, às Tuas mãos, ó Deus eterno, Tu és o Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, Tu és magnífico, maravilhoso, majestoso, glorioso, Tu és santo, Tu és poderoso, rico, bendito, benigno, ó Deus eterno, digno de todo louvor, de toda adoração, Tu és santo e poderoso, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, nós confiamos em Ti, ó Deus eterno, e que possamos proclamar as boas novas que estamos recebendo, possamos proclamar de tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, que possamos ter uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de contentamento, de justiça na Tua presença, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus, nós nos alegramos em Ti, ó Rei de Israel, e confiamos em Ti, por isso Tu és o Todo-Poderoso, ó Deus eterno, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.